Olá, hoje é quinta-feira, 4 de janeiro de 2024. Este é o Jornal do Empreendedor, segunda edição. Seja muito bem-vindo. Eu sou Bruno Amorim e convido você a acompanhar comigo as principais notícias do dia. Pequenas e médias empresas já podem contratar energia no Mercado Livre. Preços na saída das fábricas recuaram 0,43% em novembro. Deflação ocorre depois de 3 meses de alta. E número de indicações geográficas no Brasil cresce 60% em 4 anos. Tudo isso você confere agora no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Uma boa notícia para pequenas e médias empresas que usam energia em alta tensão e têm contas em torno de R$ 9.000. Esses empreendedores, como por exemplo, padarias, já podem migrar para o Mercado Livre de Energia. Esse mercado é um ambiente de venda onde é possível escolher um fornecedor, discutir preço, quantidade necessária para uso, período de recebimento e forma de pagamento da energia. Até o fim do ano passado, essas empresas tinham que se submeter ao mercado regulado, também chamado de mercado cativo. E a compra de energia era apenas com a distribuidora local. A CCEE, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é a entidade que integra geradores, distribuidores, comercializadores e consumidores. Um alerta para não desperdiçar energia é que no verão cresce a demanda, o que pode sobrecarregar os reservatórios das hidrelétricas. Vamos ver. O calor de um país tropical? Até aí a gente já está acostumado. Mas este verão chegou com temperaturas acima da média. E com elas, ventiladores, refrigeradores e ar-condicionado ligados na tomada. Tudo isso significa mais consumo de energia elétrica. A previsão é de um aumento de 11% em janeiro deste ano, na comparação com o ano passado. Todos os subsistemas do país deverão terminar janeiro com os níveis acima de 50%. Os números por si só não são ruins. A preocupação é se serão suficientes para atender à forte demanda, principalmente no período de estiagem. De acordo com o operador nacional do sistema, o cenário pode levar ao acionamento das termoelétricas em períodos específicos, que produzem uma energia mais poluente e cara. Sempre que a gente usa intensamente as termoelétricas, a tarifa acaba subindo. Para janeiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que a bandeira tarifária seguirá verde. O país está sob influência do fenômeno El Niño, que diminui as chuvas na Amazônia. E elas são importantes para abastecer a cabeceira dos rios, que, por sua vez, alimentam as hidrelétricas, principalmente no Sudeste e Centro-Oeste. A preocupação, segundo especialistas, é com o fim do verão e o início do outono. Então nós temos que nos preparar para esse pior momento. Tem que ter campanha assim, gente, então a partir de agora, vamos fazer o seguinte, se você não está no ambiente, apaga a luz, desliga o ventilador ligado 24 horas por dia, é o que a gente mais vê na região norte e nordeste. Tem que parar de ter o desperdício. Nós estamos falando mais de 50% da energia consumida pelos clientes residenciais são perdas. Após resultados expressivos no ano passado, o setor de carros elétricos e híbridos passou por mudanças tributárias. Vamos conferir na reportagem. Com a procura cada vez maior por veículos mais econômicos e que não poluem o meio ambiente, a venda dos carros híbridos e elétricos cresceu em 2023. A concorrência aumentou com a entrada de montadoras chinesas no mercado brasileiro. Foram mais de 15 lançamentos de carros elétricos, conforme dados do avaliador KBB. Esse fenômeno, embora tenha contribuído para o aumento das vendas, também desencadeou uma competição acirrada que impactou diretamente nos preços dos veículos. O nosso veículo mais caro aqui é um sedã de luxo, né? Ele custa R$540 mil. E o nosso veículo, o mais vendido, o queridinho do Brasil, é o Dolphin, por R$149.800.
Apesar dos resultados expressivos em 2023, o setor vai enfrentar desafios em 2024. As novas alíquotas de imposto de importação sobre veículos elétricos e híbridos, anunciadas pelo governo federal para este mês, podem impactar negativamente as vendas. A medida, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, visa fortalecer a cadeia automotiva nacional e contribuir para a descarbonização da frota brasileira. O veículo elétrico ele vai passar a ter um imposto, vai voltar a ser cobrado um imposto em cima dele, né, de 10%, e o veículo híbrido de 13,5% já em janeiro, previsto mais um aumento para julho desse mesmo ano, e aí em julho de 2025 e 2026 chegando até 35% de alíquota. Impostos altos, mas benefícios atrativos, que para muitos compensa. Os nossos carros todos são isentos de IPVA, tanto ele híbrido quanto elétrico. E qual que é o grande benefício aí do carro elétrico? Bom, você não paga gasolina, né? Além disso, você tem pela marca aqui 5 anos de revisão gratuita. E o custo de você ter um veículo elétrico, ele é muito reduzido em comparação com um veículo a combustão. Porque você tem muito menos peça, muito menos componente, o custo de manutenção e para manter esse carro é bem reduzido. Aqui o carro de entrada é esse, o Dolphin. Por dia são vendidos aqui na loja 30 carros, sendo 80% elétricos e 20% híbridos. Bonito por fora, agora vamos ver por dentro. Por dentro, eles são muito confortáveis e luxuosos. Olha o detalhe da tela que muda de posição. Além de serem extremamente silenciosos, nem parece que o carro está ligado. Esse mercado traz junto com ele o mercado de wallbox, o mercado de carregadores portáteis, o mercado de energia solar também, entre o mercado de carregamento, né, de postos de reabastecimento. Isso vai mexer com a indústria como um todo, né? Traz um rearranjo também na indústria de autopeças também, né? Os dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico impressionam. De 2020, de modelos 100% elétricos a baterias e híbridos atingiram a marca de 77.648 veículos. Isso representa um aumento de 78% em comparação ao mesmo período de 2022. A procura cresceu enormemente, né? Se a gente voltar um ano atrás, em dezembro de 2022, nós faturamos nessa loja aqui 2 carros. Esse mês nós vamos faturar 500 carros na loja de Brasília. São os fatores que fizeram com que essa loja hoje se tornasse a maior loja do Brasil em venda de carros. E essa tendência tem seguido no Brasil inteiro, é só a gente pegar o número de emplacamentos de veículos elétricos no Brasil. O carro elétrico tem autonomia de 400 quilômetros. Após isso, é preciso carregar o veículo, que varia de 6 a 10 horas, dependendo do modelo. E há opções também para viagens mais longas. Hoje a gente conta com diversos aplicativos já que nos auxiliam nessa viagem na estrada, mostrando onde tem carregamento rápido, se esse carregamento está ocupado, se ele está quebrado, enfim. Esses aplicativos já traçam a rota para você, falando inclusive quanto tempo você vai ficar parado em cada ponto. E se nesse ponto não contar com carregamento, você pode adquirir também um carregador portátil, fazer uma pausa aí, talvez de um dia, conhecer um lugar novo, algumas horas, e carregar o seu carro e continuar na estrada. Depois de 3 altas seguidas, o IPP, Índice de Preços ao Produtor, registrou queda de preços de 0,43% em novembro de 2023. O indicador mede a variação dos preços dos produtos na saída das fábricas brasileiras. 13 das 24 atividades tiveram deflação, com destaque para indústrias extrativas, produtos químicos e veículos. E no próximo bloco, uma entrevista com o economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio sobre os feriados de 2024. Eu volto rapidinho, não saia daí.
volta com o Jornal do Empreendedor, segunda edição ao vivo e para todo o Brasil. Neste ano, teremos um número menor de feriados móveis caindo em dias úteis. E qual o impacto disso para a economia? Esse é o assunto da minha conversa agora ao vivo com o Felipe Tavares, economista-chefe da CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Felipe, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Empreendedor, segunda edição. Um bom dia para você, um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Bom dia, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Felipe, a gente conversa com muitos empreendedores, muitos comerciantes, muitos varejistas. Alguns nos dizem que é viável, sim, abrir o negócio em dia de feriado, já outros não. Afinal, te pergunto, qual o impacto dos feriados em 2024 para as atividades econômicas como um todo? De forma geral, cada feriado em dia útil, ele diminui a margem do varejista em torno de 1,29%. Isso representa 0,12% de impacto no PIB diretamente do Brasil. Aparentemente pode ser um resultado pequeno, né, analisando grandes números, mas em termos de volume monetário, a gente pode ter uma perda de giro significativa. Então, em 2023, o número de feriados excessivo levou a um custo de 28,99 bilhões de reais, ao passo que em 2024, dado o número menor de feriados, a gente tem de ter um impacto de 27,9 bilhões, ou seja, a gente vai economizar aí 1 bilhão de reais em custos extras para o setor varejista com a diminuição de feriados em dias úteis. A questão se vale a pena ou não o empresário abrir, de fato é uma discussão complexa, porque o principal custo ali variável do empresário é o custo de mão de obra. E a gente sabe que para abrir em feriados incorrem custos extras, remuneração diferenciada, e isso tende a pressionar um pouco a estrutura de custos dos varejistas. Então, redes menores, às vezes que têm uma margem mais apertada, podem sofrer e não ter tantas condições aí de ter um dia lucrativo em feriado. Lembrando que isso pode impactar, dependendo da região, também o giro do varejo, que as pessoas passam aí em outros passeios, muda aí o fluxo dos consumidores, né? E é como você bem falou, né, Felipe? Esse impacto ele é bem sentido, principalmente para quem é micro, para quem é pequeno empreendedor nesse país, né? Exatamente, né? Lembrando que às vezes a estrutura, né, a localização regional, né, geográfica do micro e pequeno, ela é diferente das grandes redes, né? Então, pensando que a família, o trabalhador brasileiro que vai estar andando no dia a dia no centro da cidade, consumindo no micro e pequeno, às vezes que está ali no varejo físico, ele vai perder ali um fluxo de pessoas, porque dado feriado essa família vai para o shopping, vai para outro lugar e aí deixa de consumir naquele comércio local e passa a consumir numa outra rede, às vezes mais estruturada, por estar num grande centro comercial ou em uma localidade mais turística. Então, esses são os efeitos que os menores sentem, dada essa mudança do perfil. Esse reflexo ele é sentido em todos os negócios, em todos os modelos de negócios do país, né, Felipe? Seja na hotelaria, na gastronomia, no turismo, no setor de produtos e serviços, ele acaba sendo generalizado, né? Geral, o impacto nesse sentido, né? Sim, porque o consumidor ele tem um hábito de consumo em dia útil que é muito diferente em finais de semana e feriados. Então, o restaurante que o trabalhador come de segunda a sexta é diferente do restaurante que ele vai sair com a família ou vai se divertir num final de semana ou num feriado. Dado isso, o perfil do consumo em dia útil para feriado é completamente diferente. Então, esses são os motivos da sensibilidade de feriados em dias úteis. Então, Felipe, ao trabalhador, ao colaborador, ele poder trabalhar em dias de feriado, ele precisa solicitar, ele precisa requisitar o sindicato da sua categoria para... Como é que isso funciona na prática? Para poder executar, para poder exercer aquele dia a sua atividade? Esse foi a determinação que veio na portaria lá no final do ano do Ministério do Trabalho, mas essa portaria foi revogada, né, e foi estendida. Então, ela só vai passar a entrar em vigor a partir do dia 1º de março de 2024, se nada for alterado até então. Lembrando que esse tipo de medida ela é muito complicada para o setor, porque quem mais tende a sentir e perder competitividade é o micro e pequeno,
porque ele não tem capacidade de arcar com esses custos extras e os custos de transação que surgem com essas negociações. Então, quem tende a pagar a conta numa eventual promulgação de uma portaria dessa, a validade de uma medida dessa, é o micro e pequeno, e aí quem perde a população e a atividade econômica. Para esse perfil de empreendedor, de empresário, Felipe, qual é a recomendação? É de fato eles se prepararem para abrir o seu comércio, o seu negócio em dias de feriado, ou de fato é melhor ele segurar um pouquinho, não ter esse custo aí com a abertura do seu negócio e tentar aí se reprogramar, se reorganizar nesse período das datas de feriado aqui no Brasil? A principal sugestão, né, e conselho que a gente dá para os empresários é que eles tentem se organizar, melhorar a sua estrutura de custos para conseguir se manter aberto e funcionando, independente aí da mudança da regra que virá com a portaria quando ela estiver vigente. Especialmente o econômico que a gente tem no setor de comércio e serviços, de feriados em dias úteis, é pelo fechamento de estabelecimentos e pela diminuição de fluxo. Então, fechar sempre se torna algo mais complexo e tende a ferir mais ali o faturamento do empresário. Lembrando que, se aquele empresário ele tem uma atividade muito característica e muito causada pelo movimento do dia útil, de trabalhadores e funcionamento de empresas numa determinada região, aí, de fato, faz mais sentido ele se planejar e fechar, porque ele vai perder o movimento característico dele. Mas se não for esse caso, de ser um negócio extremamente dependente do fluxo diário ali de um dia útil numa determinada região, sempre é bom que o empresário tente se manter aberto, mas ponderando e ajustando os seus custos para que a sua margem ali não fira, para que aquele dia aberto não se torne um prejuízo para ele no somatório do mês. Tá certo, dica valiosa aí para os empreendedores desse Brasil. Felipe Tavares, economista da CNC, quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco ao vivo no Jornal do Empreendedor, segunda edição. Obrigado, foi um prazer. E o Brasil reconheceu a indicação geográfica de 9 produtos tradicionais de diferentes regiões do país em 2023. Entre elas, o café de Caparaó, em Minas Gerais, o açaí de Feijó, no Acre, e o tambaqui do Vale do Jamari, em Rondônia. Com essas novas concessões, o país chega a 109 registros, número praticamente 60% superior ao registrado em 2019. As indicações geográficas são ferramentas coletivas de valorização de produtos tradicionais vinculados a determinados territórios e têm como funções principais agregar valor ao produto e proteger a região produtora. O reconhecimento de IG chega a aumentar a valorização dos produtos, olha só, em 300%. Atualmente, 29 pedidos estão sob análise no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E com os embarques de milho da safra passada, o Brasil superou os Estados Unidos e se tornou o maior exportador do grão no mundo, resultado de muito investimento e também de muito trabalho árduo dos produtores rurais brasileiros. A previsão, no entanto, é que a estiagem deva atrasar a safra e afetar a produtividade do milho neste ano. Foi nos terminais graneleiros dos portos de todo o país que a produção nacional de milho refletiu os esforços dos agricultores para aumentar a produção nas lavouras. Os envios do cereal brasileiro para o exterior na safra 2022-2023 impulsionaram o país ao topo dos exportadores de milho do planeta, superando os Estados Unidos. As exportações de milho acompanharam o aumento de produção do grão no campo. A safra 22-23 foi marcada por uma excelente produção de milho no Brasil, estimada pela Stonex em 139,2 milhões de toneladas, um recorde para o país. Em meio a uma oferta tão robusta, o Brasil conseguiu também obter um ótimo desempenho nas exportações. Até o dia 22 de dezembro, o Brasil já tinha exportado quase 49 milhões de toneladas, falta ainda janeiro para fechar o ciclo 22-23, mas esse volume já é um recorde de embarques para o país. Desde 2013, o Brasil se mantinha atrás dos Estados Unidos entre os exportadores de milho do mundo. O resultado dos investimentos apareceu agora e o milho se juntou ao café, à carne bovina,
o frango, a celulose, a soja em grão e ao açúcar, produtos que o Brasil é campeão em vendas externas. Os bons resultados nas exportações de milho foram comemorados pelos agricultores. Afinal, os embarques ajudaram a conter a queda de rentabilidade em 2023. Isso porque a produção recorde também gerou excesso de oferta no mercado. E esse fator, aliado à escassez de armazenagem e o atraso na comercialização, acabaram derrubando os preços do milho ao longo do ano passado. Em algumas regiões do Brasil, os produtores tiveram que comercializar o grão por menos da metade do valor cotado no início de 2023. Os preços nos frustraram. Nós, no ano passado, vendemos milho aqui em Mato Grosso do Sul, onde eu sou produtor, vendemos milho em torno dos R$100. Paraná vendeu um pouco mais, nós aqui um pouco menos e tal. O milho caiu aí para nós aqui a R$40. Não remunera, a remuneração ficou muito difícil. Os preços dos fretes internos contribuíram para espremer o lucro do produtor. Só que o escoamento da safra preocupa também para 2024. A escassez hídrica recorde no norte do país atrapalhou o transporte fluvial e o envio da safra até os portos do chamado Arco Norte. Com isso, a tendência é o deslocamento dos embarques para os portos do Sudeste e do Sul. Só que o acúmulo de movimento nesses terminais deve atrasar as operações de carregamento dos navios. E a consequência é o aumento dos custos. Além disso, a seca na região centro-oeste atrasou o plantio da soja e deve atrapalhar a safra de milho neste ano. É o que prevê essa analista financeira do mercado agrícola. Já para 2024, os preços menores, uma redução expressiva das margens e o atraso no plantio da soja levarão o produtor rural no Brasil a reduzir a área de milho. Além disso, estamos esperando também uma redução da produtividade, já que o clima em 2023 foi ideal para essa cultura. Mediante esse cenário, a gente espera preços ligeiramente maiores para o cereal durante o ano de 2024. Por outro lado, a queda nos preços do milho favoreceu o consumo do cereal na ração animal e até humana, que absorveu 66 mil toneladas de milho em 2023, 2% a mais que a safra passada. A produção de etanol de milho consumiu 15 mil toneladas do cereal no ano passado. O mercado projeta a manutenção dessa tendência de consumo em 2024, mas mesmo com as projeções nem tão otimistas para o mercado de milho no Brasil neste ano, os agricultores olham para os desafios com a coragem de sempre. Eu acredito no milho. Não temos ainda um preço adequado, mas eu acho, sem ser especulador, que a gente tem uma chance de melhorar, como melhorou nesses últimos 60 dias. Né? Na minha região, o milho estava 38, 37, 38 a 60 dias, e hoje está a 47, 48. Quer dizer, o milho está recuperando. E, fora isso, para completar, nós somos o maior produtor de carne de frango do mundo e maior exportador do mundo, uma demanda imensa. Portanto, vamos com cuidado, não percam o milho de vista. É o grão de ouro, mas tudo tem o seu momento, a sua história. E com o recesso escolar, entram em cena as colônias de férias, segmento onde também é possível empreender. O período de férias da criançada chegou. E nesse momento, os pais buscam formas de entreter os pequenos, tanto aqueles com mais energia e também os que não saem do celular. E é aí que entram as colônias de férias. Chega esse período letivo, né? A gente continua trabalhando, né? O nosso período de férias, quem trabalha é um mês, e o período de férias escolares é maior do que um mês, né? Então a gente se preocupa de fazer uma atividade que seja interessante, que não seja ficar em casa vendo televisão ou coisa do tipo. A Tereza Padilha é uma das pioneiras desse ramo em Brasília. Formada em artes cênicas há mais de 4 décadas, ela é proprietária do Espaço Cultural Mapati. Por aqui são realizados espetáculos de teatro, shows, entre outras manifestações culturais ao longo do ano. Nos meses de julho e dezembro, a empreendedora aproveita o período de recesso escolar para organizar colônias de férias. A ideia é aumentar o faturamento do negócio. A questão da colônia de férias, ela partiu
da época em que em Brasília não tinha absolutamente nada. E eu tinha as minhas filhas pequenas e eu comecei a fazer uma investigação para saber como é que era essa questão da colônia de férias. E aí eu pensei, montei um espaço, me dediquei muito à criança, me dediquei muito a estudar sobre criança, sobre a colônia de férias. O mais importante é que a gente desenvolve um projeto com essas crianças, fazendo com que elas se sintam cada vez mais acolhidas dentro desse espaço de arte e de cultura. Isso é o melhor para uma colônia de férias, acolher as crianças. Por aqui a criançada não fica parada, elas têm aula de teatro, dança e até circo. A ideia é estimular o desenvolvimento artístico delas. O Espaço Cultural Mapati tem sala de teatro com capacidade para 100 pessoas, sala de jogos, cozinha para prática de culinária, área de jardinagem, além de uma sala de dança. Um investimento alto, mas que tem dado bons lucros. E quando se tem isso, é claro que o pai observando que é um trabalho, que você tem uma série de pessoas trabalhando, que você tem uma equipe formada, uma equipe bem estruturada, isso automaticamente faz com que pessoas te procurem. E é isso que acontece no Mapati. Nós estamos há anos aqui, entendeu? 32 anos trabalhando nessa área de cultura, trabalhando nessa área de colônia de férias. Somos um dos pioneiros aqui em Brasília e nós vamos manter essa tradição por muitos e muitos anos, porque é um retorno garantido e vale a pena. Mas vale a pena com o pé no chão, com consciência e que a gente coloque tudo direitinho nos seus devidos lugares. Bons profissionais, boa equipe, pessoas bem preparadas para que possa receber essas crianças que são os tesouros, né, da gente, né? Embora seja um espaço tradicional e bastante conhecido na região, a empresária investe em comunicação para manter o negócio em alta. As redes sociais têm sido grandes aliadas nesse processo. Tudo está na área da internet, do online, né? Então, eu acho que é importante que a gente tenha um trabalho excelente visual, para que a gente possa cada vez mais atrair o público e vem atraindo cada vez mais esse público. Então, isso é importante. Tem que se investir numa boa assessoria de imprensa, tem que se investir num bom trabalho com card, com visual. Esse é um grande desafio nosso. E o Jornal do Empreendedor, segunda edição, fica por aqui. Eu volto amanhã. Tchau!